Fala pessoal, a receita de hoje é pão de lã, um pão caseiro delicioso de calabresa com queijo, que eu tenho certeza que vai fazer sucesso por aí. E aí, vamos cozinhar? Vamos então começar pelos ingredientes. Eu vou precisar de 120 ml de água morna, 45 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento biológico, um sachê, 1 colher de chá de sal, 50 ml de óleo, um ovo inteiro, 200 gramas de creme de leite, ou seja, uma caixa, 600 gramas de farinha de trigo e para rechear eu vou usar uma mistura de calabresa com queijo mussarela. Mais ou menos 150 gramas de cada. Aqui eu passei no processador, mas você pode picar na ponta da faca, desfiar na mão, o que você achar melhor. O importante é que fique nessa consistência, nessa aparência aqui. Pedaços muito grandes de calabresa, talvez não fique tão legal. Vamos então começar. Eu vou pegar aqui um bowl com o meu batedor de arame, meu fouet, e vou começar a mistura. Essa mistura aqui, nós vamos começar da seguinte forma. Eu vou pegar o fermento, vou começar colocando aqui o fermento. Depois eu vou entrar com o açúcar. E agora eu vou adicionar a água morna, lembrando que é morna, não é água quente fervendo, porque isso vai matar o seu fermento. Só a água morna já vai fazer o efeito. Agora é só mexer. Mexe bem para dissolver todos esses três ingredientes, para que eles se misturem bem. E depois de mexer bem, nós vamos acrescentar agora os demais ingredientes. Vou colocar o óleo, o ovo também, vou bater aqui um pouquinho só para poder quebrar um pouquinho essa gema. Misturar um pouco aqui. E agora vou acrescentar o creme de leite. Depois de adicionar esses ingredientes, eu vou mexer novamente. Mexe bem até que tudo fique bem uniforme. E agora, para finalizar, nós vamos colocar a farinha, mas você vai colocar a farinha aos poucos. Coloca um pouco, mexe. E aí você vai repetindo esse procedimento até você ver que chegou no ponto de uma consistência em que você não consegue mais mexer com o fouet. Eu vou mostrar já já o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui logo o sal, exatamente para não esquecer. Mexe mais um pouco. Coloca mais um pouco de farinha. E aí nessa parte que você está acrescentando a farinha, você não precisa colocar tanta força, tá bom? Então farinha tem que ter um pouco mais de cuidado, já está com farinha, com fermento, tudo junto aqui, então vai cuidadosamente mexendo que vai dar certo. Então veja que depois que você vai acrescentando essa farinha de trigo, já começa a ficar difícil você mexer com o fouet. E olha que eu estou usando um batedor de arame muito resistente. Talvez se você tiver um mais simples aí, você nem consiga de primeira fazer isso. Então já vai fazendo isso na mão. Se você quiser começar isso na mão desde o começo, dá certo também. Mãos higienizadas sempre, claro. E aí você vai adicionando a farinha e mexendo. Um segredo dessa massa: não pode acrescentar toda a farinha de uma vez. Essa massa ela não pode ficar pesada. Ela tem que ser uma massa leve. É uma massa que você consegue mexer nela e você sente a leveza, a maciez dela desde o começo. Então veja que no pote ali ainda tem um pouco de farinha. Eu estou mexendo, eu vi que ficou um pouco grudenta ainda, aí eu vou e adiciono um pouco mais de farinha. Então sempre de acordo com a necessidade, tá bom? Ó, veja que ficou bem pegajosa ainda, então significa que eu consigo colocar mais um pouco de farinha. Mas eu quero trabalhar isso na bancada. Eu vou retirar aqui desse bowl e vou trabalhar na bancada. Mesma coisa das mãos.
bancada bem higienizada, coloca um pouco de farinha e joga a massa para cá para a gente trabalhar e já ir sovando essa massa. Então você vai sempre fazendo isso, mexendo na massa, sovando e vendo a necessidade da farinha. Porque é exatamente essa técnica que vai deixar a sua massa leve, macia, desfiando como um pão de lã deve ser. Então vamos sovar mais um pouco, pode sovar mais ou menos aí por uns 10 minutos. Força aí nesse braço. E depois de um tempo, 10 minutos depois, olha que massa linda, olha como fica a textura, fica leve, macia, muito agradável. É uma massa super legal de trabalhar, super agradável. Depois que eu sovei bem essa massa, eu agora vou deixar ela aqui redondinha e vou voltar para a tigela. Agora essa massa ela vai descansar, tá ok? Coloca aqui a massa. Pode polvilhar um pouquinho de farinha embaixo, também em cima. Veja que sobrou um pouco de farinha. Na receita tem 600 gramas, mas 600 é o máximo que você vai usar. Então vai dosando aos poucos, como eu disse. Essa massa aqui vai descansar por aproximadamente 1 hora e meia. Depende muito da temperatura aí do local, do seu ambiente. Mas 1 hora é suficiente para essa massa dobrar de volume, dobrar de tamanho e ficar ainda mais incrível, ainda mais macia. Coloca um paninho, se quiser colocar dentro de um forno, dentro de um balcão fechado, aonde você quiser, ou pode deixar aqui na bancada. Quando passar 1 hora, olha o que acontece. Ela incha, ela dobra de tamanho e isso quer dizer que ela está super macia, que a fermentação aconteceu. Eu vou tirar esse excesso de bolhas e agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pesar essa massa. Eu vou dividir as bolinhas que eu vou rechear. Eu vou fazer aqui em bolinhas e vou usar essa placa para colocar as minhas bolinhas recheadas e ir para o forno. Pode colocar a placa que você tiver aí, o formato que você tiver. Se tiver só aquelas redondinhas de pizza, também dá certo. Eu vou colocar aqui essa massa com 100 gramas, cada bolinha com 100 gramas. Vai dar no total, você vai ver 9 bolinhas, 9 pães. Se você quiser colocar um pouco menos para render as 10, também dá certo. Coloca aí umas 80 gramas, porque esse salgado, esse pão, ele fica bem grande. Então, para rechear é fácil. Colocou o recheio, é só ir dobrando, fazendo tipo uma trouxinha. Aperta bem, para não vazar. E ó, com esse movimento da mão, você vai deixando ela no formato correto. Sempre vai apertando embaixo, porque ela não pode vazar, tá bom? Então, sempre fazendo isso. Depois que está pronto, coloca lá na placa. Vou repetir o processo. Coloca aqui a balança. Vou colocar mais ou menos 100 gramas. Se você quiser fazer isso no olho, também dá certo, tá? Já fiz várias vezes no olho também, só pegando uma porção mais ou menos parecida no tamanho e deu super certo. Então vai depender muito do que você quer. Se é para vender, você faz uma coisa mais padronizada. Se é para família, fica a coisa mais flexível. Se ficar uma maiorzinha que a outra, não tem problema. Mas, como eu sou perfeccionista, eu gosto que fiquem de tamanhos aproximados. Vou repetir isso com toda a massa que eu tenho. E aqui está 9 bolinhas prontas para você levar ao forno. Só cuidado para não colocar muito recheio, que pode ser que a massa fique muito fina e possivelmente essa bolinha ela vai quebrar no forno, tá bom? Então, muito cuidado com isso para não deixar um excesso de recheio. E agora é só deixar essa massa descansar novamente. Então ela descansa 2 vezes. A primeira para crescer a fermento e o segundo já recheada também. Ela não vai chegar a dobrar de volume, mas ela vai crescer bastante. Então vamos deixar aqui descansando. Passado meia hora, olha como já estão um pouquinho maiores. O que eu gosto de fazer é pegar uma gema e vou pincelar essa gema em cima desses pães. Isso vai garantir que eles fiquem mais douradinhos em cima, então esteticamente fica mais bonito. E vou colocar também um pouco de orégano, que também vai fazer um diferencial na aparência, no sabor, vai ficar incrível. Então coloca aí um pouquinho de orégano e é só levar para o forno.
No forno, vai depender de forno para forno, claro, mas vai ficar por volta de 30 minutos, a 150 graus para forno elétrico, forno a gás pode ir para 180, deixa lá e olha o resultado final. Incrível, um pão macio, bem recheado, olha essa massa que desfia. O pão de lã realmente é uma das melhores receitas de pão caseiro. É um pão que desfia, é um pão saboroso na medida certa. Não fica seco porque tem um recheio, tem um queijo. O queijo ajuda a deixar essa massa mais molhadinha e fica sensacional. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber uma mensagem sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Então é isso, obrigado e até o nosso próximo vídeo.